A independência do Brasil completava 100 anos e o país passava por um momento de mudanças políticas, sociais e econômicas após o fim da Primeira Guerra Mundial. O processo de industrialização também gerava transformações, assim como o avanço dos transportes, a expansão das metrópoles e a chegada da luz elétrica. Foi neste contexto internacional que a Semana de Arte Moderna de 1922 buscou romper com o academicismo e o formalismo das artes nacionais no início do século XX. A semana foi realizada entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e de Cavalcante foram responsáveis pela organização do evento no Teatro Municipal de São Paulo. Inspirados por vanguardas artísticas europeias, eles queriam estimular a liberdade de expressão e consolidar a identidade cultural brasileira. O que o movimento modernista fez foi uma revisão do nosso nacionalismo, entendeu? Ele é um nacionalismo com outros olhos, em outra perspectiva. Ele vai fazer a crítica do nacionalismo romântico, que é um nacionalismo ufanista, idealizador, e ele vai buscar colocar no lugar desse nacionalismo romântico, idealizador, um nacionalismo crítico, ou seja, não é que tudo que está entre nós é perfeito, não é que a nossa cultura é maravilhosa, não é que nós somos o grande país do futuro, porque me ufano de meu país. Não é isso. Eu não me ufano do meu país. Eu critico o meu país e eu acredito nele e eu quero lutar por ele. Embora a Semana de Arte Moderna seja um símbolo do movimento modernista, ela não foi a responsável pela introdução do modernismo no país. O ímpeto descolonizador dos chamados modernistas já aparecia em textos de Lima Barreto e nas músicas de Pixinguinha, Donga e do grupo Oito Batutas. O modernismo negro foi tema da Festa Literária das Periferias deste ano, a FLUP, uma forma de resgatar o papel de artistas negros que provocaram uma revolução na época com a consolidação do samba urbano, mas não são associados ao modernismo no país. Não há dúvida de que a Semana de Arte Moderna tentou incluir os seus outros, mas eram seus outros. Era basicamente uma elite intelectual branca, majoritariamente masculina, com algumas representantes femininas, mas muito poucos, mas uma elite intelectual branca que refletia sobre os outros, não incluía os outros. Quando chega na década de 20, esse processo está mais amadurecido em todo o Brasil. Só que os paulistas, os intelectuais paulistas, resolvem criar um evento para ser um evento simbólico e, sobretudo, para chamar a atenção para eles e para o que eles propunham. Porque se eles fizessem aquele evento com vaia ou sem vaia, aplaudido ou não aplaudido, ia ser noticiado pelos jornais. Então, aquilo foi, vamos dizer, uma estratégia de marketing, de publicidade, para chamar a atenção para as propostas culturais que eles tinham. Mas para este professor de literatura, a Semana de Arte Moderna não repercutiu como esperado. Ele conta que a manifestação seria esquecida já na primeira década após sua realização, devido a problemas políticos. Em 32, por exemplo, 10 anos depois da semana, o grupo de artistas ligados ao modernismo eles já estavam totalmente dispersos por questões políticas, por questões pessoais, por vidas, e não tinha nada para se comemorar em 32. Ao contrário, em 32 tem uma série de eventos no Brasil ligados à luta de São Paulo com o governo federal de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista. Isso causou uma cisânia política entre os intelectuais do Brasil e de São Paulo. Então não tinha muito um pensamento de comemorar a semana. A Semana de 22 contemplou literatura, dança, música e pintura, mas deixou de fora outras artes como o cinema. No início do século XX, entretanto, a sétima arte já estava presente no país e retratava o cotidiano da sociedade brasileira, muito caro ao movimento modernista. Para o professor de cinema Ney Costa, a produção nacional ainda tinha um caráter embrionário. Se você pensar que o que já fazia o Griffith na década de 10, o nascimento de uma nação em intolerância, você lançando as bases daquilo que posteriormente se chamou de narrativa clássica do cinema americano, e fizer uma comparação com o que se fazia no Brasil, a distância é cósmica. E a impressão, eu repito, era de que eles não consideraram o cinema
o cinema brasileiro ia falar, o cinema produzido no Brasil naquele momento, como relevante, como algo que merecesse um destaque, uma representação entre as artes no evento. A semana não colocou o cinema em sua programação, tampouco refletiu diretamente na arte cinematográfica nacional, mas a inquietação da arte modernista e a vontade de criar obras que representassem o país permaneceu viva em produções futuras. 4, 5, 8 anos depois do evento 22, começam a pipocar no Brasil os chamados ciclos regionais de cinema. O ciclo de Recife, Pouso Alegre, Campinas e, ali por 26, 27, o ciclo de Cataguases com Humberto Mauro. O Cinema Novo, um dos maiores movimentos cinematográficos do país, aconteceu 4 décadas depois e por isso não há uma relação direta com a semana. Ainda assim, o espírito modernista está presente em filmes de diretores como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos e Rui Guerra. O Cinema Novo não deixa de ser uma resposta a essa inquietação moderna de inserir o Brasil na produção de cinema mundial, ou pelo menos dialogando com o cinema que se fazia mundo afora. A Semana de Arte Moderna não conseguiu representar o país em sua totalidade, mas manteve o foco nos artistas paulistas pertencentes a uma elite branca e acadêmica. A construção dela como essa ideia hegemônica, ela é muito frágil, foi feita a duras penas, seja via a crítica literária universitária, acadêmica, seja via, né, um desejo de mercado editorial, seja via as situações de outras áreas da cultura de massas que acabam incorporando, né, princípios como, por exemplo, a ideia, que já virou um completo pastiche no Brasil, de antropofagia.